Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez a mais um episódio do Meditar, esse espaço criado para falarmos um pouquinho sobre prática cristã, as questões do nosso dia a dia, nossas lutas, nossas dificuldades, as coisas que a gente vive, numa linguagem um pouco mais franca, mais direta. Eu espero que você possa ser abençoado. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo para que a gente possa levar esse conteúdo para outras pessoas. E à medida que a gente vai fazendo isso, as redes, o YouTube, vão entendendo que esse vídeo tem relevância e passa então a enviar esse vídeo para outras pessoas, ok? Deus abençoe tua vida. Nós vamos hoje falar sobre um tema muito interessante que é: na olaria de Deus, toda massa é reciclável. Amém? O texto que a gente vai usar, o texto conhecido lá de Jeremias 18, não vou fazer a leitura dele, mas vamos falar rapidamente aqui, você já conhece essa passagem. Vai dizer que o Senhor fala para que Jeremias descesse à casa do oleiro, né? E aí a Bíblia vai dizer que ele diz: quando eu desci à casa do oleiro, vi o oleiro assentado sobre a sua obra, sobre as rodas, e o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou, e o Senhor pegou desse vaso e fez um vaso novo. Certo? Você conhece essa passagem. Então vamos lá, olha que coisa interessante. Deus não jogou essa massa fora, ele usou a mesma massa. No tempo de Jesus ali, a gente vai ver a expressão aparecendo ali, o campo do oleiro. Aparece isso, por exemplo, quando Judas, depois de trair Jesus, ele atira aquelas moedas, né, aos pés dos fariseus. E a Escritura vai dizer que eles pegam aquelas moedas ali e compram um campo do oleiro. Aquele campo é um campo de cacos. O que tem ali? São restos. Os oleiros usavam aquilo para toda a massa que se quebrava, que não ficava perfeita, ela era descartada ali. Era um campo de entulho. Mas na olaria de Deus não existe lata de lixo. Na olaria de Deus, toda a massa é reciclável. Então vamos avançar um pouquinho. Olha só que coisa interessante para a gente pensar, queridos, e refletir. A igreja, ela é chamada para falar sobre a graça de Deus. A graça é o favor, é o presente imerecido, alguma coisa que eu não mereço, mas eu recebo. A igreja é chamada, ela é convencionada para chamar disso, para falar disso, né? Para falar disso, para falar sobre a graça. Mas muitas das vezes a igreja, ela é o lugar mais sem graça que a gente pode encontrar. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a igreja não perdoa. A igreja não perdoa. A Bíblia manda perdoar. Os mandamentos de Deus mandam perdoar. Jesus manda perdoar. Mas a igreja não perdoa. Se você cometeu um pecado, se eu cometer um pecado de uma questão moral ou de caráter sexual, simplesmente eu não vou receber o perdão nunca. A igreja perdoa, por exemplo, um líder, um pastor que se envolva num escândalo de heresia, uma questão judicial, um processo, alguma coisa assim. A igreja até releva alguns casos. Mas se for algum pecado de caráter sexual, de caráter moral, a igreja simplesmente não perdoa. Independente daquela pessoa vir a se reencontrar novamente com Deus e acertar a vida. Né? Então a igreja deveria ser o lugar onde todo caído encontrasse uma forma de se levantar, de se reerguer novamente. Mas isso não acontece na maioria das vezes. A pessoa fica marcada. Eu recentemente ouvi um pastor que eu parei de segui-lo, muito conhecido aí nas mídias, não vou falar o nome, ele fala muito sobre casais e é muito engraçado. E eu vi esse camarada falando assim, num podcast, ele foi indagado sobre os seus ajudadores, o pessoal do seu apoio, do seu suporte no seu ministério. Ele citou um caso de um casal que está com ele há muito tempo, que ajuda há muito tempo o seu ministério e tal.
e que em certo momento questionou ele por que não poderiam liderar um trabalho daqueles de casais e tal, e ele falou para eles, não, porque vocês estão no segundo casamento. Não vou entrar no mérito desse assunto aí, né? Mas eles falaram, poxa, mas a gente já está 10 anos, 12 anos, sei lá quantos anos servindo, estamos firmes aqui, temos uma família. Não. E aí o entrevistador perguntou, mas então essa pessoa ela não pode, mas Deus não perdoou e tal, isso não teve um arrependimento, isso não passou e tal. Aí ele falou assim, você imagina a pessoa que teve uma hepatite e ficou curada. Ela ficou curada, mas nunca mais ela vai poder doar sangue. Entendi o conceito, mas discordo do entendimento. Porque se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver exatamente o contrário disso aí. Né? A gente vai ver exemplos, como o exemplo de Moisés, que escreveu lá nas tábuas, não matarás, depois de ter matado. Né? Matado, ocultado e fugido. E se Deus não vai lá resgatar e trazer ele de volta, ele ia ficar lá em Midian, ia morrer lá e essa história ia acabar assim. Se a gente for olhar para Davi, depois do seu pecado, né, Deus, depois do seu pecado, foi justamente o ápice, o auge do ministério de Davi veio justamente depois do seu pecado. Pecou, se arrependeu e a restauração de Deus veio. Paulo foi o homem que foi depois de ter concordado não só com a morte de Estevão, mas de ter ele mesmo se vocacionado numa missão de acabar com os cristãos, de perseguir, de matar, de pegar quem fosse, julgando que estava fazendo um serviço para Deus. Então, como é que a gente pode olhar para a Escritura e ver exemplos assim e argumentar dessa forma? Né? A gente vê, por exemplo, Jimmy Swaggart, um homem que tinha um trabalho sensacional, espetacular, com as cruzadas no mundo todo, conhecia Jimmy Swaggart. Acho que não tinha um país que não tinha ou o programa do Jimmy ali, ou então, pelo menos na rádio, alguma coisa assim. Mas ele pecou. Se arrependeu, teve que falar publicamente, né? Expor publicamente aquilo dali. E o que aconteceu com ele? Continua servindo a Deus e pregando até hoje, velhinho, com quase 90 anos. Mas cadê o Jimmy Swaggart? Quem é que lembra dele? Quem lembra dele vai lembrar dele por causa do seu pecado. Porque é como se tivessem colocado um carimbo nele. Só que Deus não é assim. Quando a gente vai olhar ali assim, esse caso desses homens de Deus, a gente vê como que isso mostra um flagra da graça de Deus. Quando Deus restaura Davi, quando Deus restaura Moisés, restaura Paulo e tantos outros, Deus está mostrando assim um flagra da graça do Senhor, né? E está nos mostrando que para Deus não existe lata de lixo. Na olaria de Deus não existe lata de lixo. Sempre existe o recomeço. Agora olha só que coisa interessante. Jesus vai para Samaria. Um mestre rabino, um mestre judeu, vai em Samaria. E aí ele para conversar com uma mulher samaritana. Aí olha só o drama, olha a situação. Jesus para conversar com uma mulher. As mulheres não eram nem contadas nas genealogias, meus queridos. Os samaritanos sequer podiam entrar no templo. Os gentios podiam entrar ali, tinham um átrio dos gentios, mas os samaritanos nem isso podiam, ficavam do lado de fora. Aí Jesus pega essa mulher samaritana e pior, divorciada 5 vezes. Não foi uma, nem duas, nem três, 5 vezes. 5 carimbos lá, ó, de averbação lá de divórcio. E estava com o sexto agora, nem marido era. E aí Jesus pega essa mulher, restaura essa mulher, transforma ela numa missionária. E aí doa a quem doer. Esse é o Jesus da Bíblia. Quem é mais santo do que ele? Para dizer que pode ou que não pode. E aí? Como é que se explica isso? Eu peguei um dado interessante aqui, né? Dizendo o seguinte, ó, no contexto de missões, 75% da força missionária é mulher. Elas vão, para Guiné-Bissau, montam escolas, pregam para as crianças, ganham almas, plantam igrejas e aí passam por um homem que não fez nada. E por quê? Porque elas são mulheres. Olha só que coisa, né? Jesus não fez isso. Jesus começa o seu ministério em Samaria com essa mulher, porque para Jesus seria muito mais complicado entrar ali.
por conta não só do problema dos judeus com os samaritanos, mas dos samaritanos com os judeus. Então, por mais que Jesus quisesse entrar ali, ele teria dificuldade para promulgar sua voz naquele lugar por conta da própria rejeição que havia, dessa antipatia. Então, Jesus cria uma estratégia. Ele pega uma pessoa de dentro, transforma, mas ele pega uma mulher. Ele pega uma mulher divorciada 5 vezes e transforma aquela mulher num dínamo ali dentro para falar do evangelho. E aí? Então, na olaria de Deus, queridos, não existe lata de lixo. Deus é aquele que pega a massa na sua mão, refaz num vaso melhor, uma massa melhor. Olha que coisa interessante, né? Moisés, ele foi convencido pela sarça. Deus, quando fez botou aquela sarça para incendiar ali, foi para chamar a atenção dele, para chamar a atenção de Moisés, para impressionar e chamar a atenção. E aí Deus manda ele tirar as sandálias, naquele contexto ali, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde você está é santo. O que Deus queria com isso? A visão de Moisés era de um Deus que estava muito distante, não se podia aproximar dele. Então Deus chama Moisés para perto, porque quando ele manda ele tirar a sandália dos seus pés, ele quer que Moisés toque com seus pés ali, tenha aquele contato, a impressão, o contato com a santidade. Toca, sente, seja impactado, seja transformado. Aleluias. Moisés tem aquele impacto direto, ele não está mais longe, ele tem aquele descortinar. É como o Jó que vai falar, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Moisés tem aquele impacto da santidade ali, e ele sai dali transformado, e depois lá na frente ele vai ter uma intimidade tão grande com Deus, que ele vai falar, Senhor, ele chega ao ponto quase que de desobedecer a Deus, uma desobediência santa, podemos dizer assim, porque o Senhor fala, olha, você vai, vou mandar um anjo com você e tal. Ele falou, Senhor, se tu não fores comigo, eu não me faça arredar o pé daqui, não vou dar um passo. Sei que tu está me mandando ir, vai mandar anjo, mas eu não vou dar um passo se tu não estiveres comigo, porque eu quero a tua presença, eu quero te ver, eu quero ver a tua presença, a tua glória, Senhor, me mostra. Olha que coisa maravilhosa, queridos. É isso que Deus faz com um homem caído, quebrado, sabe? Um homem assassino, com ocultação de cadáver nas costas, se torna um homem relevante, transformado pela glória de Deus. E quem hoje pode falar contra Moisés? Mas se fosse, de repente, em muitos lugares, em muitas igrejas por aí, esse camarada estava morto. Ah, meu amigo, você matou, beleza, fica aí. Você está morto. Mas isso é para mostrar que na olaria de Deus, toda massa é reciclável. Na olaria de Deus, não existe lata de lixo. Deus te abençoe.